Oi pessoal, hoje eu venho compartilhar com vocês algumas das minhas paixões: a matemática, a geometria, a história, simbolismos e ocultismo também. Esse tema que a gente se propõe a discutir, que diz a respeito de geometria sagrada e a ordem dos templários, é um tema bastante instigante, que nos faz refletir a respeito de muitas coisas. Por falar em instigante, aquele que estiver interessado em autoconhecimento a partir da leitura do mapa astral, da astrologia kármica, os meus contatos estarão no final deste vídeo. Vamos lá então. No princípio, Elohim criava os céus e a terra. A terra era desordem e deserto, uma treva sobre as faces do abismo. Mas o sopro de Elohim planava sobre as faces das águas. Elohim diz: uma luz será, e é uma luz. Quando voltamos nossas atenções a respeito da enigmática ordem dos Cavaleiros Templários, ou melhor, a ordem dos pobres Cavaleiros de Cristo e do Templo de Salomão, embora a história oficial nos diga ter sido esta uma ordem militar de cavalaria que existiu durante cerca de 2 séculos na Idade Média, entre 1118 e 1312, com o propósito original de proteger os peregrinos que se dirigiam a Jerusalém, vítimas de ladrões em todo o percurso, e já na Terra Santa dos ataques que os muçulmanos faziam aos reinos cristãos que as cruzadas haviam fundado no Oriente. Na verdade, ocultamente sabemos que seu surgimento remonta a muitos séculos antes disso, no Antigo Egito, onde havia um conhecimento que era transmitido através dos chamados mestres construtores, para que este, direcionado através das grandiosas obras que foram erguidas em toda a antiguidade, encontrasse o meio de se perpetuar entre os homens. Desse modo, a origem do termo templário estaria relacionada ao significado literal de construtores de templos. Com o passar do tempo, tais mestres acabaram instituindo as chamadas escolas de ofício, onde eram transmitidos ensinamentos de cabala, alquimia, astrologia, filosofia, numerologia, entre outros, aplicados através da geometria sagrada aos aprendizes que nelas adentravam, os quais iam avançando em conhecimento através de vários estágios ou graus, até se tornarem mestres templários. No Velho Testamento, no chamado Livro dos Reis, que nos fala a respeito da edificação do Templo de Salomão, que teria ficado a cargo de Hiram, encontramos uma vasta descrição em termos numéricos de toda essa construção, porém fica evidente, quando observamos o caráter simbólico dos números apresentados, que esta se refere a questões mais profundas que vão muito além do aparentemente descrito. Sua narrativa nos diz, por exemplo, que o referido templo demorou 7 anos para ser concluído e que possuía uma planta muito similar à tenda ou tabernáculo, que anteriormente servia como centro de adoração ao Deus de Israel, cujo Santo dos Santos tinha 40 côvados de comprimento, 20 côvados de largura e 30 côvados de altura, sendo que o Santíssimo era um cubo de 20 côvados de lado. Segundo as Escrituras, o rei Salomão teria começado a construção desse templo no 4º ano de seu reinado, seguindo o plano arquitetônico transmitido por Davi, seu pai. Entre tantas possibilidades de interpretação, fica aqui uma comparação imediata que podemos fazer entre este 4º momento do reinado de Salomão e o 4º estágio do nosso processo evolutivo, que é aquele que aponta o caminho de ascensão da consciência. Conforme vimos dizendo em nossos vídeos anteriores, seria esse o momento em que o homem começa a sentir a necessidade de edificar a construção de seu próprio templo interior, de modo a possibilitar em si o ancoramento da própria divindade. Outra menção interessante que encontramos no Velho Testamento, no tocante a dimensões das construções, nos fala a respeito da Arca de Noé, que mediria 300 côvados de comprimento por 50 de largura e 30 de altura. É interessante citarmos aqui que essa unidade de medida chamada côvado, que era muito usada pelos povos na antiguidade,
nada mais é do que a distância entre o cotovelo e a ponta do dedo médio de um homem, e equivale ao comprimento de 2 pés alinhados. Diante disso, fica claro que, sendo esta unidade de medida baseada em partes do corpo, ainda mais em obras onde existiam mais pessoas envolvidas com diferentes conformidades físicas, para que houvesse a garantia de sua precisão, seria necessário estabelecer um consenso a respeito de qual seria o padrão físico de corpo a ser adotado como modelo, e que este fosse informado a todos, pois se cada operário fosse medindo as suas respectivas tarefas de trabalho a partir da sua própria referência física, a obra se tornaria um caos. No livro do Apocalipse, onde encontramos uma clara correspondência entre seus 22 capítulos e os 22 arcanos do tarô, poderíamos dizer que o mesmo ocorre em relação entre as 7 igrejas citadas e os 7 chakras no corpo do homem. No capítulo final, quando João se refere a Jerusalém que resplandece em esplendor, o faz através de uma descrição geométrica onde ressalta: e mediu o seu muro de 144 côvados, conforme a medida do homem, que é a de um anjo. Essa medida de homem, que é a de um anjo, seria a referência de modelo físico que estamos buscando no tocante às construções citadas relacionadas ao aspecto divino. Remontando aos antigos centros de sabedoria, onde a matemática era tida como uma das ciências mais sagradas, aos números eram dados significados filosóficos, que iam muito além da questão da sua informação quantitativa, já que eram considerados como almas, como arquétipos, a partir dos quais era possível vislumbrar, por exemplo, toda uma gênese. Deste modo, ao número 0 corresponderia a ideia de infinito, da totalidade como ponto de onde tudo se inicia e onde tudo termina. Ao número 1, poderíamos relacionar o princípio único criador como origem de todas as coisas. Ao número 2, todas as polaridades necessárias à existência desse nosso plano para que haja um movimento e perpetuação da criação. No número 3, encontraríamos a expressão do Uno Trino, que se projeta em tudo aquilo que vive, tudo aquilo que pulsa e tudo aquilo que respira. No 4, estaria expressa a cruz da materialidade, da estrutura física, da forma objetivada e que rege tudo aquilo que se manifesta neste plano. É a pedra cúbica que sustém o trono de Deus na Terra. Ao número 5, poderíamos associar a busca pela ciência divina, a ciência dos táttivas que propicia ao homem o despertar da consciência, tal qual a rosa divina que floresce no seio da cruz mundana. Na própria grafia do número 6, encontramos relação com a necessidade do homem tomar forma humana para realizar a sua comunhão com o plano espiritual e assim trazer o reino de Deus para a Terra. No 7, estariam expressos os setênios que regem a vida manifestada em todos os planos, em todos os sistemas evolutivos e que se objetivam no próprio homem e em todas as suas etapas de vida e consciência através de toda a história da humanidade. No 8, como síntese do processo evolutivo da mônada, encontraríamos o conceito do infinito e da plenitude. 3 hierarquias e 3 reinos da natureza foram necessários se manifestar nos planos mais densos para dar suporte à humanidade. Neste caso, o número 9 representa o homem elevado, tornado divino por seus próprios esforços. No Apocalipse, a este é referido o valor de 666 ou de 144, como a medida da Jerusalém resplandecente, conforme acabamos de ver. Dentro desta visão filosófica, percebemos que aos números podemos associar várias correspondências e significados relacionados aos diversos planos e níveis de entendimento. Deste modo, eles acabam sendo veículos de uma linguagem universal e de signos que nos remetem aos diversos arquétipos da humanidade, que, quando associados a cores e formas geométricas, constituem a base de todo o simbolismo oculto expressos em várias tradições de vários povos. Além da questão das formas, dos símbolos e das cores,
esses também teriam influência significativa no tocante à estrutura musical, através da chamada ciência dos mantras, que nos sugere a possibilidade da interferência sonora no homem, possibilitando seu despertar para novas realidades, já que toda a criação é derivada do verbo ou do som primordial. Assim sendo, tudo aquilo que existe na manifestação, em vários níveis e tipos de energias, todo o universo visível e invisível, bem como toda a criação, aconteceria ocultamente sobre uma regência numérica, passível de representatividade, que por sua vez teria grande influência sobre a forma objetivada. E essa é a base daquilo que chamamos geometria sagrada. No homem, esse processo numérico da manifestação divina se espelharia em sua natureza trina, quádrupla e sétupla ao mesmo tempo. Trina no tocante ao aspecto divino que encarna e quádrupla como expressão dos aspectos densos do veículo onde esta se apoia e que por sua vez possui 7 corpos em correspondências aos chakras e circuitos neurais, sendo estes distribuídos da seguinte maneira: físico, vital, emocional e mental concreto, como sendo os nossos corpos mais densos e por isso diretamente associados aos nossos aspectos de manifestação objetiva, e os corpos mental abstrato, mental intuitivo e mental crístico, mais especificamente ligados às nossas estruturas de manifestação subjetivas, espirituais ou divinas. Quando passamos pelo processo da morte, ocorre uma transferência dos valores realizados como resultado das experiências que assimilamos durante toda a nossa vida. Tal transferência acontece primeiramente a partir do centro cardíaco para o vibhuti e em seguida deste para o centro laríngeo, que é o que dá suporte ou base para a chamada tríade superior, conforme explicamos melhor em vídeos anteriores. Falando de modo muito superficial e bem genérico, depois desse estágio, a tríade superior se retira, levando suas experiências realizadas para a mônada, e o que resta depois disso passa por um processo de desagregação, onde cada parte volta ao respectivo plano de onde veio, levando consigo aquilo que realizou em termos evolutivos. Os aspectos densos não realizados acabam sendo reaproveitados para dar bases a novos corpos, que em futuras reencarnações servirão de veículos em continuidade à nossa evolução, que ocorrerá a partir de um ponto ou estágio onde paramos na existência anterior. Após isso, ocorre um longo processo de sedimentação e reorganização de todo o material evolutivo gerado durante a experiência vivida, até que soe o momento cósmico, assinalado pela nossa carta natal do mapa astral, em que este material possa ser reagregado agora em um novo veículo que, segundo o princípio da vibração e correspondência, deve ser estruturado de modo que todos os seus aspectos e formas sejam compatíveis com a essência que ele deve abrigar. Caso contrário, a vida nele não se sustentaria. Os grandes mestres construtores do passado tinham conhecimento de que existe uma unidade individual de medida que é repetida na formação da estrutura de nosso corpo físico como uma espécie de padrão numérico regente, e sabiam como utilizá-la através da geometria sagrada. Esta unidade de medida corresponderia a um valor numérico em ressonância com a nossa frequência e vibração espiritual, e a partir dela toda a nossa estrutura corpórea estaria embasada em termos de proporções, como sendo um receptáculo formal, em harmonia com a essência que nele deveria habitar. A esta unidade foi dada a denominação de cânone. Como praticamente todas as coisas divinas, óbvias e incontestáveis, para nossa surpresa este número encontra-se muito fácil de ser encontrado, nada mais, nada menos que o comprimento do nosso próprio pé. Segundo a geometria sagrada, no tocante ao estudo das dimensões de nosso corpo, este cânone estabeleceria medidas e proporções recorrentes em toda a nossa estrutura física dentro de um mesmo padrão matemático comum a todos os homens.
Apenas citando alguns exemplos, nosso corpo teria exatamente 8 pés de altura e 8 de envergadura, e de braços abertos estaria contido dentro de um quadrado perfeito. O comprimento de nossa mão equivaleria a 3/4 da longitude do pé, que por sua vez seria igual ao comprimento da cabeça. A distância entre o queixo e a raiz original do cabelo deve ser igual ao tamanho da base da palma da mão até a ponta do dedo médio e assim por diante. Deste modo, existe um cânone diferenciado para cada humano, porém que atua igualmente em todos. Curiosamente, daí surgiram as medidas que nos aparecem nos textos da antiguidade, com o nome de palmos, pés, côvados e braças, por exemplo. A partir desses conceitos que estamos descrevendo, nossos ancestrais estabeleceram várias sequências numéricas dentro de uma abordagem cabalística, simbólica e filosófica, onde cada uma dessas medidas seria representativa de uma divindade ou potestade como uma espécie de arquétipo. Definiram um cânone relativo a cada deus da antiguidade, o qual era usado na construção das estátuas e templos erguidos em sua homenagem. Uma vez sendo construídos dentro de tais medidas e proporções, estes objetos e santuários passariam a abrigar dentro de si a essência do próprio Deus e a perpetuar a sua presença entre os homens. Assim, o templo dedicado a Zeus abrigaria o próprio Zeus. O de Apolo seria o receptáculo do próprio Apolo, e assim por diante. Era comum nos povos antigos estabelecer o cânone oficial de cada reino, que correspondia ao próprio rei. No caso do Velho Testamento, o Templo de Salomão seria o próprio Salomão, a Arca de Noé seria uma réplica do corpo do próprio Noé, e a Jerusalém descrita no final do Apocalipse seria o próprio Avatara. Em relação à construção dos templos, foi determinada uma correspondência tanto numérica quanto simbólica entre o corpo humano e as proporções da edificação. Se no homem a medida canônica estaria no comprimento do pé, no templo esta acaba sendo estabelecida no diâmetro de base da coluna, como referencial de toda a construção, e este diâmetro de base, por sua vez, estaria numericamente associado à divindade ou rei ao qual este seria edificado. Sabedores de que o divino se expressa de modo trino, os gregos acabaram sendo ainda mais detalhistas nesse sentido e acabaram por estabelecer as chamadas ordens construtivas, a partir das quais os templos dedicados aos diferentes aspectos da divindade eram distinguidos de acordo com os planos de manifestação do Logos ou da geração olímpica que lhes eram correspondentes. A estas deram os nomes de Dórica, Jônica e Coríntia. A ordem dórica pode ser identificada pelo capitel da coluna, que faz uma menção ao capacete masculino. Está relacionada ao plano do pai ou sátivico e em sua regulamentação arquitetônica, o cânone é aplicado de acordo com as proporções do corpo masculino. Já o capitel da ordem jônica pode ser reconhecido por suas revolutas que fazem menção ao penteado feminino. Esta ordem está associada ao plano rajásico, e nela poderíamos representar todas as deusas do panteão olímpico de acordo com os seus respectivos cânones, já que suas relações seguem o padrão numérico do corpo feminino. Finalmente, chegamos agora às divindades relativas ao aspecto tamásico, que são representadas pela ordem coríntia, cujo capitel faz menção à coroa de louros usada pelos jovens competidores. Tal ordem arquitetônica toma por base as proporções do corpo do adolescente para a determinação de uso das medidas canônicas. Assim como acontece no corpo humano, no tocante aos templos gregos, em todas as ordens o cânone vai definir todos os seus elementos construtivos, como o tamanho e proporções das colunas, os detalhes dos frisos e ornamentos, os frontões e capitéis, incluso as dimensões da própria planta. No caso dos egípcios, o conceito de aplicação dos cânones não só foi utilizado nos templos dedicados aos seus diferentes deuses,
como também na construção das pirâmides, o que explica seus diferentes tamanhos, apesar das mesmas proporções, já que a cada uma delas correspondia a unidade de medida obtida a partir do corpo do faraó, que nela seria depositado após sua morte, convertendo-a deste modo na presença do próprio faraó a proteger seu reino. O mesmo ocorrendo em relação aos sarcófagos, que eram confeccionados de acordo com as medidas dos corpos das múmias que abrigavam, e por isso teriam a capacidade de garantir a imortalidade daquele que seria o seu conteúdo, de acordo com os ritos fúnebres e crenças daquela cultura, no tocante às questões da vida pós-morte. Na tradição budista, no longínquo Himalaia, a veneração aos pés de Buda é mantida até os nossos dias, onde estes não apenas são colocados nos altares das casas, como expressões da presença do próprio Gautama, como constituem os cânones através dos quais são erguidos os templos mantenedores da sua presença na Terra. O mesmo podemos dizer a respeito da importância das medidas da Kaaba muçulmana, que a tornam representativa do próprio sistema solar e o objeto mais sagrado do Islã. No Ocidente, tal conceito referente às proporções associadas aos princípios numéricos deu embasamento aos estudos de aplicação da chamada caixa orgônica, executada a partir de um cânone específico relacionado à saúde. Voltando agora às correlações entre o templo edificado e o homem, estas são estabelecidas a partir do princípio de que ambos são expressões tanto do macro quanto do microcosmos. No caso dos templos, o ternário superior do homem estaria representado pela cúpula e o seu quaternário inferior pelas paredes. Na fachada, estes simbolismos estariam subentendidos, respectivamente, no frontão e na colunata. Uma vez sendo o quaternário a base de manifestação da divindade nesse plano, a forma retangular que define tanto a planta quanto a parte da fachada templária podemos associar à cruz da matéria, onde o homem se acha aprisionado, ou ao quarto sistema atual, onde se desenrola o drama evolutivo. Uma vez estando suas paredes encimadas por uma cúpula como expressão do divino, o templo passa a representar o papel do próprio Antakarana, onde o altar no qual é celebrado o ofício ou sacro ofício passa a ter a mesma função do chakra cardíaco, no qual o quaternário inferior conecta-se com o ternário superior. Na tradição cristã, os monges construtores ou templários ergueram catedrais a partir do cânone expresso pela cruz do Cristo, que simbolicamente media 1,37 m na haste horizontal e 4,32 m na haste vertical. Nestas edificações, havia uma clara relação entre o altar mor e o nosso chakra coronal, o Sanctus Sanctorum e a nossa tríade superior, o altar da nave central e o nosso chakra cardíaco, o corpo da igreja associado aos chakras umbilical e esplênico e o átrio ao chakra raiz. Uma vez construídos dentro dessas proporções e cânones, teriam estes templos a capacidade de despertar os valores cristãos na humanidade, bem como estabelecer uma conexão entre o céu e a terra, ternário superior e inferior, naqueles que nestes espaços estivessem imersos, bem como de potencializar os ritos ali oficializados. Em construções anteriores à era cristã, onde existe a predominância da forma quadrada, somos remetidos aos mistérios expressos pela cruz do Pramanta, como é o caso das pirâmides, que ao serem planificadas, assumem explicitamente esse formato. A palavra templo teria origem no termo ciclo ou círculo, figura geométrica esta que está diretamente relacionada ao macrocosmo. Desse modo, esse espaço acaba sendo o local onde todos os ciclos da vida e da natureza são celebrados. Em seu interior, entramos em contato tanto com o universo quanto com o nosso interior, e voltamos ao seio da Mãe Divina, ou somos capazes de vislumbrar os reinos interiores da Agartha e comungarmos em Eucaristia com a própria divindade que ali se assenta a nos orientar e abençoar. A imersão no espaço canonicamente concebido
induz no homem o despertar em si daquilo que está contido nesse mesmo espaço em termos vibratórios. Desse modo, o Salomão, o Akhenaton, Cristo, Buda, Maomé ou Maitreya, que existe dentro de cada um de nós, vem à tona quando entramos nesses locais construídos de acordo com seus respectivos padrões numéricos e dedicados a eles. Quando seus espaços atuam como corpos desses próprios seres, em seu interior vibra sua própria alma, e esta, por indução, desperta em nosso inconsciente longínquas lembranças de compromissos assumidos com tais consciências em iniciações e vidas passadas para que possamos retomá-las. Esta capacidade torna esses espaços concebidos de acordo com a sagrada geometria em espaços atemporais, propícios para renovarmos nossos vínculos, tanto com o nosso passado evolutivo quanto com o nosso futuro ou divindade interior, possibilitando que isso ocorra tanto em âmbito pessoal quanto coletivo, atuando como verdadeiros dinamizadores da humana evolução e como suporte ou pedra cúbica que sustém o trono de Deus na Terra. Como nos disse Pitágoras, necessário é encontrar o infinitamente grande no infinitamente pequeno para sentir a presença de Deus. E este é o testamento que recebemos dos antigos templários, escrito numa linguagem oculta, nas grandes construções e obras que edificaram com sua geometria sagrada e que perduram através dos tempos. Como vocês devem ter percebido, muita coisa mudou desde então. Com a advinda da era industrial, a necessidade de padronização das medidas, com certeza a gente acabou perdendo muita coisa dessa arte que significava em reproduzir o corpo humano através das construções, né? E na reprodução do corpo humano, reproduzir também a essência, uma essência que podia ser, conforme a gente disse, tanto espiritual como uma essência de cura, nos vários sentidos que a gente pode entender esse termo. Fica aí mais um tema para meditação, né? Lembrando sempre que hoje o verdadeiro templário é aquele que edifica o seu templo interior e também auxilia na construção do grande templo da humanidade. Obrigado.